questão desafio EAP. Essa questão ela aborda o conteúdo de conjunções, que é um assunto muito importante, uma das classes de palavras que pode ser cobrada isoladamente, como único conteúdo da questão, mas também pode servir de base para outros conteúdos, como orações e períodos, classificação de orações. Então, as conjunções elas aparecem também como protagonistas nestes conteúdos. Então, vamos para a questão. Então, tem um texto base aqui que nós vamos analisar. Texto base. Estudou durante meses para o concurso, mas não conseguiu alcançar a nota mínima. Ainda assim, não desistiu e continuou se preparando. Então, percebam que esse trecho está entre aspas. Então, significa que foi retirado na íntegra de algum texto e nele encontraremos os termos, as conjunções para análise. Agora vem o enunciado. Assinale a alternativa que classifica corretamente as conjunções presentes no texto. Então, aqui nós temos duas palavras-chave, palavras importantes. Nós temos corretamente, então significa que nós vamos buscar o que está certo, o que é correto, e o conteúdo de conjunções. Então, nosso foco é nas conjunções e qual alternativa traz uma afirmação correta sobre as conjunções utilizadas no trecho acima. Letra A. Mas expressa ideia de causa. Ainda assim, expressa ideia de consequência. Então, aqui destacou duas conjunções ou locuções conjuntivas, mas, ainda assim. E denominou que mas traz uma ideia de causa e ainda assim de consequência. Aí nós vamos olhar no contexto. Letra B. Mas expressa ideia de oposição. Ainda assim, reforça a concessão indicada pelo I. C. Mas expressa ideia de contraste. Ainda assim, indica concessão e o I apenas coordena orações. Então, o I seria uma conjunção coordenada, né? Segundo a letra C. Letra D. Mas é conjunção subordinativa adversativa. Vou marcar tudo isso. Ainda assim, é locução conclusiva. Letra E, mas e assim são ambas, então as duas, conjunções aditivas, reforçam continuidade de ideias. Então vamos lá. Nós já sabemos que tem três conjunções, na verdade, duas conjunções e uma locução conjuntiva, que tem valor de conjunção, que são analisadas, que são classificadas e são abordadas nas 5 alternativas. Algumas alternativas só mencionam duas e outras mencionam as 3. Então, vamos destacá-las. Nós temos o mas aqui, nós temos o ainda assim, e nós temos o i. Então, temos as 3 conjunções, ou locução conjuntiva, no caso do ainda assim, no trecho em destaque. Por que ainda assim não é conjunção, é locução conjuntiva? Porque conjunção é formada por uma palavra. Quando tem duas ou mais, aí nós classificamos como locução. Como as duas palavras, ainda assim, agindo conjuntamente, têm valor de conjunção, elas são classificadas como locução conjuntiva. Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, que você tem 3 termos e cada alternativa menciona algo sobre esses termos, você pode imaginar o seguinte: olha no contexto, sempre no contexto, cuidado para não cair no erro de dizer, o mas é sempre conjunção tal. Pode ser que isso sirva com o mas com outras conjunções, se você for usar essa técnica, essa mentalidade de querer colocar uma classificação fixa, rígida, para determinados termos, você pode errar em algumas questões. Porque temos a palavra por quê.
Depende do contexto, da classificação. A palavra que. Então, algumas palavras vão depender do contexto para mencionarmos a classificação e o alcance. Então, vamos escolher aqui o caminho mais fácil na resolução. O mas é o termo bem comum. Ele não tem uma diversidade de classificações. O mas, basicamente, quando ele aparece sozinho, certo? Preste atenção nisso, porque nós temos o mas também. Se tivermos mas também, aí o valor é de adição, é de junção. Eu estudei português, mas também estudei matemática. Então, eu adicionei mais uma disciplina a essa informação dos meus estudos, quando eu uso mas também. Agora, se eu usar apenas o mas, ele tem a classificação de conjunção adversativa. E aí ele traz uma ideia de adversidade, de contrariedade e até de oposição em alguns momentos. Nem sempre é uma oposição clara, pode ser um contraponto. Mas é essa a ideia que traz. É uma conjunção coordenativa classificada como adversativa. E o sentido pode ser de oposição, de adversidade, de contrariedade. Então, toda alternativa aqui mencionou mas. Se você raciocinou e viu que o caminho mais fácil é analisar primeiro o que se abordou da conjunção mas, então nós vamos seguir esse caminho. Vamos confirmar no contexto se esse mas tem esse sentido de adversidade, que é o sentido próprio dele. Ele é uma das poucas conjunções que não tem essa mudança. Portanto, sempre é conclusão. Então, tem algumas conjunções que elas são exceção de não variar. Elas sempre vão aparecer nesse contexto. Mas vamos confirmar. Estudou durante meses, mas não conseguiu alcançar a nota mínima. Então, percebam que esse mais trouxe uma ideia adversa. Porque se ele estudou durante meses, a perspectiva que se espera é alcançar uma boa nota. Quando diz não conseguiu alcançar a nota mínima, o mas foi usado adequadamente para trazer esse contraponto, essa adversidade. Qual é a adversidade? De estudar muito, se espera ter uma nota alta. Ele estudou muito, mas não atingiu a nota mínima. Significa que ficou abaixo do esperado. Foi uma adversidade, foi um contraponto, uma oposição, de certa forma. A letra A diz que o mas traz ideia de causa. Não. Por quê? Não conseguiu alcançar a nota mínima. É a causa dele ter estudado durante meses para o concurso? Não. Certo? Isso surgiu depois. Então, para o mais ter ideia de causa, ele deveria iniciar a causa da consequência, e não é esse o caso. Então, a letra A a gente já elimina, certo? A letra A já elimina porque o que ela mencionou sobre o mas já é algo errado. O mais não traz essa ideia de causa. O resto pode estar correto, mas se errou algum ponto, o item todo é eliminado. B, mas expressa ideia de oposição. Pode ser. Letra C, mais expressa ideia de contraste. Sim, porque a diversidade, oposição, contraste, contraponto, são termos similares. A depender do contexto, o mas pode trazer uma oposição, que é o inverso de algo, ou pode trazer só uma adversidade, uma mudança ali do que se esperava. Então, B e C continuam nesse primeiro ponto do mas. D, mas é conjunção subordinativa adversativa. Cuidado, muita gente pode não ter percebido esse erro. É adversativa. O mas é uma conjunção adversativa, só que não é subordinativa, é coordenativa. As coordenativas, elas vão interligar orações independentes, orações coordenadas. Quais seriam os tipos das coordenativas? Nós temos a aditiva, a adversativa, a alternativa, conclusiva e explicativa. São 5 tipos. A adversativa está nesse rol. Então, ela não é subordinativa, ela é coordenativa, certo? Porque ela aparece ligando orações independentes, coordenadas. Então, a gente elimina a letra D. Letra E, mas e ainda são ambas aditivas. Não.
O mas não é aditiva. Então, olha só, escolhendo o caminho mais fácil, optando pela conjunção que, teoricamente, isso é relativo, mas teoricamente a maioria tem um conhecimento maior, que aparece constantemente, que é o mas, nós já excluímos 3 alternativas. Então, o gabarito é B ou é C. Na letra B, nós temos o ainda assim e temos o I. E na letra C, temos o ainda se e temos o I também. Então, vamos analisar essas outras duas conjunções. Em relação ao mas, a gente não pode concluir algo de diferente, porque pode ser oposição, pode ser contraste. Agora vamos para o ainda assim. A letra B diz que ele reforça uma concessão indicada pelo I. E a letra C também diz que o ainda assim indica concessão. E o I apenas coordena orações. Então, olha a diferença. O ainda assim é concessivo, certo? É uma permissão em meio a uma proibição. O embora é a conjunção concessiva mais conhecida. Percebam que a gente poderia trocar por o embora. Estudou durante meses para o concurso, mas não conseguiu alcançar a nota mínima. Embora não desistiu e continuou se preparando. Então percebam que o ainda assim ele está trazendo uma permissão em meio a uma proibição, que seria o seguinte: ele não alcançou a nota mínima. O que era para se esperar? Que ele se desmotivasse. Aí quando diz ainda assim, então significa mesmo com isso, com essa nota mínima, não desistiu. Então, a concessiva dá uma reviravolta no que aconteceu. Então, quando eu uso embora ou ainda assim, choveu muito hoje, eu fui para a academia, embora tenha chovido muito hoje. Então, por que eu usei o embora? Porque o fato de chover poderia ser um impeditivo. Então, a concessiva ela vem trazer uma permissão em um ambiente que, teoricamente, traria um impedimento. Então, aqui o fato dele ter nota mínima, teoricamente, era um ponto para ele desistir. Quando diz ainda assim não desistiu, é porque houve essa mudança, né, do que se esperava. Então, beleza, ainda assim tem sentido de ir embora e ambos são concessivos. Agora é o I, o ponto-chave está no I. Esse I está reforçando a ideia de concessão, que seria de uma permissão, esse ambiente contraditório, ou esse I ele está interligando, ele está conectando com a ideia de adição, né? Está coordenando orações. Ora, ainda assim não desistiu. Então, se só tivéssemos até aqui, a ideia de concessão existia. Quando diz e continuou se preparando, esse I continuou se preparando, esse I veio trazer uma ideia de adição, que é o quê? Além de não ter desistido, continuou se preparando. Então, não é que o I reforçou a ideia de concessão. O I veio trazer um complemento adicionando uma informação à outra, que além de não desistir, continuou se preparando. Então, o gabarito é letra C. O I, ele coordena as orações. Certo? O I, ele não está reforçando a concessão indicada, ele não está indicando uma concessão, né, reforçada pelo ainda assim, né? Ele está trazendo uma adição, né? Então, coordena orações, porque a oração são orações coordenativas, é uma conjunção aditiva coordenativa. Então, gabarito, letra C da nossa questão muito boa de conjunção da banca FAPEC.